Na aula de hoje, nós aprenderemos um pouquinho sobre o que são loops. E a definição mais básica que se pode ter sobre loop é que ele é uma estrutura que irá repetir uma ou mais instruções por uma quantidade determinada de vezes. O tipo de loop que trabalharemos hoje é o loop for. O loop for é comumente utilizado com algo que aprendemos nas aulas anteriores, que são as listas. Em uma estrutura básica, nós podemos ter então o loop for, que percorre por cada item de uma lista e realiza alguma ação para cada um desses itens. Vamos tentar algo na prática para compreender melhor. Digamos que eu tenho uma lista que contém um conjunto de nomes de pessoas. Digamos ainda que agora eu desejo mostrar o nome de cada uma das pessoas da minha lista. E eu já sei fazer isso utilizando os índices, como por exemplo. E ao executar, nós teremos os nomes da nossa lista sendo exibidos no console. Mas existe uma outra forma que eu posso percorrer cada uma dessas posições da nossa lista e mostrá-las no console. E é exatamente utilizando o loop for. Para fazer isso, eu coloco então for, criamos um nome que vai representar cada uma das posições da lista, que no meu caso eu vou escolher pessoa. Utilizamos a palavra reservada in e então o nome da nossa lista. E note a diferença, aqui é uma palavra que nós usamos que está no singular, aqui é o nome da nossa lista. Aqui eu poderia, por exemplo, usar x, a, qualquer um outro nome. Eu escolhi pessoa. Agora o que temos que fazer é utilizar um print e então a palavra pessoa. O que temos aqui é que para cada pessoa da minha lista pessoas, eu quero imprimir o valor de pessoa. Vou apagar aqui o resultado que tínhamos obtido anteriormente e ao executar novamente, teremos o mesmo resultado, só que agora escrito de uma forma mais inteligente. E notem que os nomes seguem a mesma ordem de construção da lista. Primeiro Lucas, Maria, Francisco e depois Roberto. E um detalhe interessante é que os loops não se limitam a executar apenas uma linha de código por vez. Nós poderíamos ter dentro do loop for um conjunto de instruções, ou seja, várias linhas de código. Por exemplo, digamos que agora eu quero imprimir o primeiro nome da pessoa e na sequência eu quero imprimir o nome da pessoa e um sobrenome, que será o mesmo sobrenome para todas as pessoas. Vai ser o sobrenome Silva. Agora, ao executar o código, nós teremos aqui duas coisas diferentes sendo executadas. Na primeira, eu mostro só o primeiro nome da pessoa. Na segunda linha, eu mostro o primeiro nome e o sobrenome. E assim sucessivamente para cada uma das posições da nossa lista. Uma coisa para se ficar atento e que eu venho batendo na tecla desde o início do curso é sobre a indentação, que em Python é muito importante. Vejam um exemplo. Digamos que após ter feito a impressão de cada um dos itens da minha lista utilizando o loop for, eu queira imprimir todas as posições da lista, só que agora diretamente utilizando a variável pessoas, que é a variável que recebe a nossa lista. Por um pequeno descuido, eu acabei não respeitando a indentação e coloquei a impressão que atende ao meu requisito dentro do loop for. Veja o que vai acontecer. Vejam que a situação que queríamos não foi atendida. O que aconteceu foi que nós tivemos todos os valores da lista sendo exibidos após cada uma das nossas execuções. E isso aconteceu justamente porque eu não respeitei a indentação. Vamos voltar à indentação da forma correta, ou seja, que atenderia ao nosso requisito, e vamos tentar executar. Agora sim, perceba que a nossa situação foi atendida. Nós temos cada nome da nossa lista sendo exibido, depois saímos do nosso loop for, pois voltamos à indentação, e então fazemos a impressão do conteúdo da lista pessoas. Tire um tempo e tente brincar um pouco com o loop for. Tente implementar algo diferente para colocar as ideias que trabalhamos nessa aula em execução. Quando estiver pronto, siga para a próxima aula.